Se você é trader, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você alguma vez. Você começa o dia ganhando, começa e termina o dia com uma sequência de perdas. Primeiros dias da semana ganhando, os últimos dias da semana perdendo. E às vezes também o começo do mês é muito bom e depois você pega uma sequência de vários dias de perda, não necessariamente que estragam o seu mês, mas que você pega uma sequência perdedora que você fica, caramba, o que está acontecendo? Foi exatamente isso que aconteceu com esse cara aqui, lá da gringa, o Carmine Rosado. Espero que eu tenha falado certo. Ele gravou esse vídeo que diz Here is the truth. Aqui está a verdade. Basicamente esse vídeo ele vai mostrar o relatório de performance dele, como vocês já estão vendo aqui atrás. Ele vinha de uma sequência de lucros de operações, disso aqui são dias do mês, tá? De dias positivos no mês e depois ele encerrou o mês com várias perdas. Porém, aqui atrás está o relatório de performance dele e eu só trouxe esse vídeo aqui pra gente ouvir e reagir juntos, porque ele traz muita reflexão importante que eu tenho certeza que você, por mais profissional que seja, você passa por isso e eu me identifiquei muito porque eu já passei por isso e você não vai muito distante, não é, eu passei por isso quando eu tava aprendendo, não, cara. Esse tipo de situação acontece com os mais profissionais e as reflexões que são levantadas nesse vídeo são extremamente importantes para que você consiga crescer e prosperar ainda mais, ou seja, aprender e crescer com os erros para ganhar ainda mais e ter ainda mais conhecimento de si próprio e do mercado. Então vamos lá, assistir o vídeo aqui do Carmine, vou dar o like já e vamos que vamos. Apesar dessa perda que ele diz que o ganho foi de 41 mil, né? Então tava ali superando um pouco. Interessante, né? Vamos ver. Eu não conheço essa plataforma aqui dele. Ele vai dar um zoom, depois a gente vai olhar. Isso aqui me parece muito ser a Ninja, né? Vocês que estão aí no mercado também acompanham. Isso aqui parece muito ser a Ninja Trader, né? Mas vamos lá. However, truthfully, since April 15th to now, the end of April, I haven't had one successful green trading session. Every single trading session. Acho que do dia 15 ele falou, né? Dia 15 em diante não teve um dia positivo. Teve alguns dias que não operou, mas, cara, vermelho, vermelho, vermelho. Aí 2 dias sem operar, vermelho, vermelho. Caramba, aí o último, vermelho. Session from April 15th to the end of April has been a struggle and has been a red session. And I want to talk about how to get over this. I'm sure a lot of traders can relate or do relate. And I want to talk about how it just kills your confidence and how it can affect your emotional state, which is kind of like a domino effect. Isso aqui é muito verdade. Quando você começa a ter uma sequência de perdas, ele tá mencionando aqui, vocês estão com a legenda, né? Vocês solicitaram que eu não ficasse traduzindo, mas eu vou apenas adicionar a minha visão sobre o assunto. Você pega uma sequência perdedora, cara, você pode ser o maior profissional que for, isso vai mexer contigo, mas óbvio que o profissional, ele apesar de se sentir movido por isso, ele, digamos assim, ele consegue dar sequência, não que necessariamente ele mesmo estando movido, ele vai overperformar, obviamente que ele não vai deixar isso acabar com a vida dele, o profissional ele controla isso, muitos iniciantes às vezes um dia vermelho é o suficiente para acabar com toda a sequência dele e obviamente não é isso que a gente vai ver aqui, mas ele fala muito sobre o impacto emocional que isso tem no trader, isso é muito verdade, cara. Eu já peguei uma sequência perdedora uma vez e não faz muito tempo, não, acho que foi uns 2, 3 anos. Cara, eu não acertava nada, nenhuma operação encaixava. Eu começava a refletir, eu pensava assim, cara, eu esqueci como é que faz isso aqui, pronto, desaprendi, eu tô, sei lá, tô em outro planeta, isso é outra coisa. E é importante a gente ter a resiliência para, de novo, não perder a cabeça, né? Mas obviamente que isso mexe com a gente e a gente tem que ser profissional e, de novo, não deixar isso impactar a nossa estratégia e nosso gerenciamento de risco. That just amplifies future losses. Ele comenta o efeito dominó, que é assim, aí eu tô mal, aí às vezes o fato de eu estar me sentindo mal faz com que eu não consiga operar tão bem na sequência, né? É um desafio que a gente tem. Não adianta dizer, o trader profissional, ele não tem emoção. Óbvio que você tem você tem isso muito mais controlado do que o iniciante que é afobado, né? So I want to talk about how I plan to get over it, how I am getting over it. That way anybody that relates to this can also see some type of difference in their trading. At the end of the day, we're all traders. We all go through the same emotions. We're human. We have successes where we feel like we're on top of the world and we're the best trader. And then sometimes we go through a drawdown. Isso é verdade, né? A gente falou da perda, mas quando você tá na sequência vencedora também, né? Porra, o ego vai lá em cima. Eu sou o melhor do mundo, eu sou imortal, eu sou invencível. Isso é verdade também. E é importante, o trader tem que saber controlar isso também. Não somente se manter resiliente em períodos de perda, mas até quando ele tá na sequência vencedora, saber controlar isso é importante. Não tô dizendo que foi o caso dele, de novo, não conheço o rapaz. Porém, às vezes, pode ser que tenha acontecido isso depois dessa sequência, ó, dia positivo, 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 caramba,
É aquele negócio, né? Você só cai da moto quando você tá com muita confiança. De novo, não tô dizendo que foi o caso dele, mas a gente saber controlar essa sequência vencedora é importante também para evitar a sequência perdedora. Interessante, né? Não que a gente vá querer ficar revezando. Um dia eu vou ganhar, no outro dia eu tenho que perder, não é isso. Mas é quando tiver na sequência vencedora, ter aquela humildade, ter aquela tranquilidade para não deixar subir a cabeça. Porque realmente, o mercado mexe com as nossas emoções das duas formas, pro bom e pro ruim. We question whether we should keep trading or we question whether our strategy is effective or not. So that's normal, and I want to just explain how to get the confidence back and how to adapt and adjust to the market conditions. Now, this also has happened to me in the beginning of January. If you're a follower of my channel, I'm sure a lot of you remember that. The beginning of January was a 2-week period of drawdown. And in that period, there's two ways that I say to get out of it and figure out what's going wrong. Having 2.5 weeks of a non-winning trading day, there's two things that are going wrong. It's either A, failure to adapt to different market conditions, or B, que com certeza esse mês que passou agora de abril foi absurdamente... Cara, eu sofri muito, eu mostrei pra vocês em alguns vídeos aqui como que o mercado mudou de uma forma absurda nesse mês, com as tarifas do Trump, tarifa da China. Cara, muita coisa impactou os mercados e mudou muito a volatilidade, mudou muito a amplitude de mercado, tipos de comportamento de preço. E, cara, se você não tivesse poder do camaleão ali de se adaptar à situação, é realmente complicado. Point A can affect point B is your emotional intelligence is blocking you and getting in the way. When you're failing to adapt to different market conditions, your confidence may get shattered, which then may enable you to trade emotionally or a little differently. So let's first talk about the month of April. Pulling this up here. This is my calendar. Again, $41,000 profit. And Tradezilla, não conheço esse site não. Não sei se é dele, não sei se é de outra empresa, mas enfim, fazendo propaganda de graça aqui, ó. Mas aí, enfim, ele mostra aqui, ó, semana 1, $13 mil, semana 2, que foi onde ele teve os maiores resultados. E uma coisa que eu acho interessante é isso aqui, ó. Isso aqui é um dia, tá? A semana, obviamente, é a linha horizontal. No caso de eu estar dizendo pra vocês como que ele é calendário. Mas olha só, essa segunda-feira aqui, dia 7, cara. Ele teve um dia extremamente fora da curva. Quase $28 mil no único dia. E aí você vê que ele mantém uma média ali de 12, 10... pro ganho ali, aí já subiu mais um pouquinho, ó, 17, 21, pra você ter ideia. Só pra você ter uma noção da intensidade. Foi 41 mil a sequência de ganhos dele aí, vamos falar assim. 41 mil foi o resultado final do mês. Esse é o resultado de 2 dias. Na segunda semana, a segunda-feira e a quarta, somando aqui dá mais ou menos isso. Essa sequência perdedora devolveu todos os outros dias, além desses dois. The first 2 weeks were significantly green. There was $13,000 profit in week 1 and then a $70,000 profit in week 2. And the start of the month, I was up about $85,000 in the first 2 weeks. And then week 3, week 4, and week 5 was just struggle, red weeks, red days, and I didn't take one winning trade in this period. So I had a 28% win rate, but we can rely 28% de taxa de acerto, cara. Isso é absurdo. Você conseguir se permanecer positivo, acertando menos de 30% das vezes, você tem aqui, ó, o risco-retorno absurdo. Tá com um payoff ali de quase 4,5 de vezes a perda, né? Quando ele perde uma coisa. Quando ele ganha quase 4,5 vezes, né? 4 vezes e meio. On risk management, which was a 4.5 to 1 average win to loss ratio. My average loss was around 3,000 and my average win was around 12,700. So really what I want to explain is that when you go through a period of drawdown, look at your data and look at your trades. If you guys want me to do a full technical analysis breakdown, let me know by dropping a like and a comment on this video. But when you're going through this period of drawdown or the period of struggle, dissect your data. The one thing that I comentei sobre isso, acho até... Não foi no último vídeo, não. Foi em alguns outros vídeos atrás. Sobre como que você sai de uma... Caramba, é verdade, eu postei acho que mês passado. Como você sai de uma sequência perdedora no trade. Ele tá comentando exatamente o que eu falei nesse meu vídeo. As pessoas não aprendem errando. Elas não aprendem no erro. Elas aprendem consertando erros. Então, se você está passando por um período difícil, por um dia difícil, por uma semana, mês difícil, você tem que analisar tudo que você fez de errado. Onde que você comprou, o mercado caiu. Onde que você vendeu, o mercado caiu. Quanto que você perdeu, quanto que você ganhou. O que que dava para ter feito diferente. Não necessariamente para ajustar a sua estratégia, mas para ver se você realmente seguiu sua estratégia. Se você fugiu do gerenciamento. Ele até vai comentar sobre isso daqui a pouco. Mas ele está reforçando. Cara, você tem que analisar os dados que você vai receber ali das suas operações. Pega teu relatório de performance, analisa o que fez de certo, analisa o que fez de errado. I've noticed in my trading was that I was just simply failing to adapt to the different market conditions. One thing that I noticed that was major was, number one, I was not looking at the market around my levels of interest. There was tons and tons of volatility. Like pulling up this chart right here, what we're going to see is on the
não estava procurando oportunidades dentro das regiões de interesse dele. Cara, ele vai falar daqui a pouco uma coisa extremamente importante que eu tenho certeza que vai mudar a tua visão. S&P, I'll pull up a daily chart. On a daily chart, we're seeing tons of volatility. We're seeing the crazy moves up, the crazy moves down. We're seeing sporadic changes in trend and price action. And with this crazy volatility, a lot of the time, especially on an intraday basis, I was trying to create false opportunities just because I thought the market was going to head in a direction, or just... Isso é muito importante. O mercado estava tão agitado, e eu tenho certeza que você já passou por isso, porque eu já passei por isso. O mercado às vezes fica tão agitado, sai uma notícia, e quando o mercado fica volátil, ele mexe muitos pontos. E aí você vê um candle no minuto de 300, 500 pontos, e você pensa assim, caramba, se eu tivesse comprado, eu teria ganhado rápido. E aí é o canto da sereia do ganho rápido. O mercado tá andando tantos pontos que você pensa assim, ele tá dando muitos pontos. Como se o mercado tivesse ali, ó, toma aqui. Igual o político em época eleitoral. Mas não, você acha que pelo fato do mercado ter feito uma movimentação de alta muito forte, você pensa, eu sou burro porque eu deveria ter comprado. Eu sou burro porque eu deveria ter vendido quando caiu. Só que, na verdade, não são todas as movimentações do mercado que são competentes à sua estratégia. Ele está mencionando exatamente de que os principais erros dele foi executar operações fora daquelas regiões que ele entende que são importantes, seja o suporte de resistência, algum tipo de parâmetro aí que ele utiliza, não sei a técnica dele. Se você quiser, eu posso trazer alguma estratégia dele aqui, olhar mais o canal dele, comenta aqui embaixo. Mas o fato de você perceber, cara, eu fiz operações onde eu sei que eu não deveria ter feito. O fato de você ter percebido isso já é importante para você melhorar. E o mercado volátil, ele causa isso. O mercado volátil, ele te chama para clicar quando você deveria saber que não tá na hora de clicar. Because there was volatility in these large ranges, I was saying there's got to be tons of opportunity for me to make money, and if I wasn't making money, then I wasn't taking advantage of it. So I was forcing a lot of setups, what I call in no man's land, they're just not at a level of interest, and I wasn't taking setups, or I was not patient enough to take setups at my levels of interest, and this paid for it again. É isso, a gente vai pra loucura, né? O mercado tá agitado, você pensa assim, cara, o mercado tá volátil. Pra comprar ou pra vender não interessa, ele tá agitando tanto, qualquer balancinho ali, ele já dá muito ponto, eu saio. E aí você vira bingo, né? E vira cassino, vira loteria. Quando você foge da sua estratégia, de novo, a volatilidade, ela faz isso com a gente, ela convida a gente para onde você não deveria ir. For the month of April, the first few weeks I did this, and then for some reason after traveling, I was in Missouri these 2 days, and I was in Miami the next 2 days, the following week on the 28th and 29th. Ah, ele tava It was viajando. just mainly forcing setups, not being patient enough, and this was like a domino effect of my emotions taking over. I was lacking confidence. I was feeling like, oh, let me trade this just because it's moving, and it was a domino effect and a spiral effect. And this month of April, I'm blessed, I'm not complaining about it, I'm just highlighting things that I've done wrong, was I was not patient enough, I wasn't following my plan, I was deviating away from it, and I was trying to create opportunities instead of locating opportunities. I have a big... Presta atenção nessa frase que ele acabou de falar. Ah, agora sim, no meu último vídeo, acho que era na número 4, inclusive, na pauta número 4, eu trouxe exatamente essa frase de uma outra forma. Ele falou que o principal erro dele foi, eu estava procurando operação, eu estava tentando criar operação, em vez de aguardar a operação aparecer. Trader, e ele reconheceu isso, e é um erro que ele tá dizendo que ele cometeu, um erro que eu já cometi várias vezes, eu tenho certeza que é um erro que você já cometeu e talvez até cometa até hoje e não percebeu ainda. Trader profissional, ele não muda tempo gráfico, ele não muda a visão, muda a estratégia para clicar. Ele quer clicar, você vai procurar um motivo para clicar. Você vai procurar algum indicador, algum suporte de resistência, algum parâmetro, porque existem infinidade de técnicas para você operar no mercado. E se você procurar, você vai achar alguma coisa mandando você comprar ou vender naquela hora. Mas isso foge da sua técnica, do que você estipulou, que vai ser o seu motivador de entrada nas suas operações. E é quando você se perde da sua estratégia, quando você se perde de si mesmo, olha só que profundo, que você entra nessa espiral perdedora. Thing in my trading about locating opportunities, not creating opportunities. What I mean by that is that when you have a playbook or when you have a system or strategy, you know the characteristics that you're looking for when the market presents it. That way, when you see a similar pattern or a similar idea that you're used to, that you know works out for you based off your playbook, you know that's an opportunity you have to take. And our job... Exatamente isso. Quando você entra no mercado, às vezes até antes dele abrir, você já sabe o que você está esperando, você já sabe que condições você está esperando para entrar. Quais são as configurações que o mercado tem que te mostrar para você decidir comprar ou vender. Você entra no mercado sabendo. E quando você entra numa operação fora disso, é geralmente quando as coisas começam a dar errado. Job is to just simply sit here and locate those trading opportunities.
What I felt like I was doing was I was trying to create the opportunities. I saw the market moving and I was like, this thing has to keep going up. Or it was selling off and I was like, nah, this thing should go down. And I was trying to create these opportunities. Ou o contrário, né? O mercado tá caindo, ah, já caiu demais, vou comprar. Ah, subiu demais, vou vender. Não que seja uma estratégia ruim, mas quando você faz isso fora do seu operacional, você tira isso, né? Qual a fonte? Vozes da minha cabeça, geralmente quando as coisas começam a dar errado. Based off of my feelings and my intuition and what I thought was going to occur, instead of remaining objective and waiting for a good setup. So if anybody Tem uma frase que é em inglês, que ele falou agora, deu um gatilho que eu lembrei. Trade what you see, not what you think. Ou seja, opere o que você vê, não o que você acha, não o que você pensa. Isso é uma frase muito importante. goes through a period of drawdown, you have to dissect your data like I just quickly explained to you. You have to realize what is going wrong. Is it based off technicals or is it based off of emotions? They're almost simultaneously identical because if you are failing to adapt to different market conditions, then your emotions are just going to play the best of you, especially going through a period of drawdown. So let's just highlight this. Let's go April 1st to April 15th. $91,000 profit. Aí, nas primeiras semanas, o cara fez $90 mil. Ele separou o calendário ali pelos os primeiros dias, né? 72% win rate and about a 4-to-1 average. Caramba, 72% de acerto também, caramba, passou, hein? E aí você vê, ó, 72% impactou, mas muito pouco, né? Mesmo assim, você tem um risco de retorno de casa quase 4, acertando 72%. Ave Maria. Risk to reward ratio. Now let's go from April 16th to April 30th, and this was 0% win rate and a negative $50,000 profit. Caramba, 0% de taxa de acerto, mano. Do dia 15 até o dia 30. 0%. In the last 2.5 weeks from April 16th to the end. It was just a slow bleed, and this could even bring us into risk management. So if you look at my losing days, right, they're definitely higher than average. $11,000, 11K, 9K. Esse último dia, caramba, o último dia do mês foi o que ele ainda deu uma escapadinha um pouco maior. Perdeu 11 mil e no dia 24 perdeu mais de 10. But look at my best winning days. 21K, 17K, 28K. Right? And even if I click this day right here on the 9th, or excuse me, on the 10th, look at these losses. $1,600 loss, $3,800 loss, and then a $15,000 win. So the wins are significantly larger than the Cara, eu reforço muito isso. Teu gerenciamento. Não tem problema você pegar uma sequência perdedora, mas, mano, quando você estiver certo, você tem que estar muito certo. Você tem que segurar essa operação, você tem que extrair o máximo possível dela. Óbvio, não vai ficar segurando de forma irresponsável e deixar o mercado voltar, né? Tava dando 1.000 pontos o índice, eu saí no 0 a 0. Pô, aí não dá, né? Mas, cara, você tem que garantir ganhos expressivamente maiores do que a perda que você aceita. Isso é fato. losses. And again, this has to do with having confidence in a solid system or a solid strategy. When you can go back and review your mistakes and be open and honest with yourself. And most importantly, have a solid risk management system. This is the backbone you can rely on when you go through the periods of drawdown, that you have to collect this data to figure out, Carmine, what are you doing wrong? When you can figure out what you're doing wrong and learn from the losses while maintaining risk. O que você está errando e aprender, aplicar, colocar em prática as correções, corrigir esses erros. Management that's going to keep us in the game. My losses are nowhere near any of my wins. If I had a losing day that was a $30,000, $50,000 losing day, then I would be in such a large hole that the wins wouldn't be relevant because the losses are so much larger. Now, let's look at the start of May. The first trading day that I took was a $16,000 profit. So far, this is May 1st. Aí já começou maio grandão, né? 25% de acerto e ele fez $16 mil. Caramba, mano. Olha o risco retorno aqui do lado, 8,26, mano. As I'm recording this, 339 on May 1st. $16,000 profit with a 25% win rate. Look at these trades. $3,700 loss, $2,500 loss, $3,300 loss. And then the last trade that I took of the day was a $26,000 profit. I'm very blessed to show you a very good example of risk management because at the end of the day, I'm a risk manager before I am a trader. At the end of Anota essa frase. No final do dia, eu sou um gestor de risco antes de ser um trader. Então, antes de pensar em clicar, comprar e vender como um trader, você tem que saber gerenciar o risco que você corre. O que é gerenciar risco? É garantir dentro da sua estratégia que ela está te conduzindo a um controle de perdas e maximização de ganhos. Antes de ser um trader, você tem que ser um gestor de risco. Today, my profession is to be a risk manager, not a trader. So, from April 15th to even May 1st, the first 3 trades that I took in May were losing trades. And yes, in real time, we could say I didn't learn from it. But it wasn't until I realized that I'm just forcing setups that are not based off my plan or not based off my strategy. Let's look at this trade today. This trade today was extremely simple. I'll pull up the pre-market plan. The first thing that I was watching for was a strong pop into 5670 to 5700 to look to be a seller for a move down into 5640. This was my pre-market plan that I posted today based off of this level of resistance right here. Now, I took the 3 trades earlier, pulling up the journal here. The first 3 shorts were way early before the level of supply based off my plan versus the last short, the $26,000 profit, was directly at this level of resistance. What I was doing was I was shorting the market as it was rejecting this downtrend line.
Olha isso. Ele tá explicando essa sequência do dia dele, né? Ele vendeu nessa LTB. Aí, ó, um shout-out aí pra Tori, né? Que opera LTB. Shorting the market when I saw this red candle here. Ele vendeu aqui, bom, não sei se foi exatamente aqui, né? Mas ele falou que ele tava vendendo essa região esperando uma continuação da queda. Sendo que as 3 primeiras operações dele foram de perdas, né? Então ele vendeu, estopou. Aí ele fala, vendeu aqui de novo, estopou. Vendeu aqui de novo, estopou. Pô, mas aí depois que rompeu, eu não entendo o racional que ele tava tendo ali na hora, mas rompeu, eu já não fico vendendo muito, né? Mas ok, vamos lá. Shorting the market up here at the 5670s before the sell-off. Instead, I just waited for the market to come into my level of interest. I just waited. Aí sim o mercado foi para a região que ele queria e aí ele fez o resto da leitura dele. For the selling volume to appear. And then I took the market short and Basicamente marcou a região que ele entendia como ser uma resistência. Ele usa essa ferramenta de volume aqui. Cara, eu tenho certeza que isso aqui é ninja. Tenho certeza. Não vi nada escrito ainda, mas, pô, parece muito. Na região de resistência, viu essa barra de volume relevante, né? O mercado começou a rejeitar e ele abriu a venda, né? and was able to capitalize on this sell-off. And this has been a mistake, like I said, in all of April and the start of May. But when I waited for my setup and I followed my plan, this is when I was paid for it and this is when I was rewarded because I found an opportunity there. So if anybody ever goes through a period of drawdown and you're lacking confidence, understand that your confidence with a solid system and a solid strategy should never be removed. Yes, you could go through a slump. Truthfully, I was mentally drained, but I kept swinging when the market threw me the ball. When the market's throwing the ball at me and my system appears, I have to keep swinging because I know my risk management is going to keep me in the game even when I am wrong, and I know my reward and my targets are going to pay me when I am actually right on the setup. So if Cara, muito legal. E aí ele traz exatamente isso, né, cara? Você vai se sentir mal, não adianta. Pegou uma sequência perdedora, é inevitável, né? Vai mexer com a sua cabeça, vai mexer com o seu psicológico, mas você não pode esquecer do seu gerenciamento, esquecer da sua técnica. Ele até mostrou que o grande descuido dele foi exatamente fugir um pouco da técnica. E eu trago um parêntese aqui que ele mencionou que nas 2 semanas que ele perdeu, ele tava viajando. Parece que uma tava em Miami, outra eu esqueci o nome do lugar. Cara, já aconteceu comigo. Às vezes a gente se engana muito com esse negócio do, pô, eu sou trader, né, notebook na praia. Porra, meu irmão, os meus piores resultados eu tive em viagem. Ah, eu sou trader, eu opero de qualquer lugar. De fato, você consegue. Mas às vezes a gente subestima tanto isso, a gente superestima isso, na verdade, que a gente acha que a gente vai operar tão bem quanto. E às vezes a gente pensa assim, pô, eu tô na praia, vou pegar meu notebook. Inclusive, comentário, uma merda você pegar o notebook e abrir na praia, sol pra caramba. Última coisa que você quer é tá com o notebook na praia, mas enfim. E aí você começa você não tá 100% focado, você tem mais distrações. Pô, eu tenho certeza que os melhores resultados você tem quando você tá aqui, ó, fechadinho no escritório, fone no ouvido, não tem ninguém enchendo o saco, você tá ali 100% focado. Agora você tá em outro lugar, ou você tá naquela correria, cheguei de viagem, tô cansado, vou abrir o computador. Pô, não, vou operar aqui porque daqui a pouco eu tenho que pegar a estrada, porque eu tenho que sair pra fazer não sei o quê. Esse cenário geralmente, cara, mexe muito, é muito ruim. Mas é isso. Ele reforça pontos extremamente importantes de gerenciamento de risco, de controle emocional, coisas que eu já trouxe aqui pra vocês algumas vezes, e eu quero trazer um gringo, né, um cara de fora, um cara que, pô, mostra conteúdo bacana pra vocês entenderem de fato a importância de você revisar isso. Pô, o teu mês de abril, e olha, mês de abril foi difícil pra caramba pra um monte de gente. Essa agitação toda do Trump, cara, mexeu muito com os mercados. Os robôs não operaram tão bem, galera de dólar, galera de índice. Óbvio, não tô falando que todo mundo perdeu dinheiro, mas foi muito mais desafiador, principalmente para aquela pessoa que não tem aquela resiliência emocional para controlar o seu gerenciamento de risco sob situação de estresse. Aí a pessoa se deixa perder para fugir da estratégia ou do gerenciamento. Então revise a sua semana, revise o seu mês, veja o que você poderia ter feito melhor, como que você pode corrigir seus erros, e quando você tiver uma sequência ruim, você lembra desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se você chegou até aqui, escreve GR nos comentários, que eu quero saber só quem conseguiu chegar no final, e obviamente se inscreva aqui no canal e deixa o like nesse vídeo. Tamo junto, grande abraço, valeu, tchau, tchau.